Cinema, também conhecido como a sétima arte. Digamos que a origem dos filmes foi um acidente. Mas como assim um acidente? Iremos agora para uma breve explicação da origem do cinema. Em 1870, Edward Monbrigg, fotógrafo inglês conhecido por seus experimentos com o uso de múltiplas câmeras para captar o movimento. Ele queria provar que durante o galope de um cavalo ele tirava todas as suas patas do chão. Nesse experimento foram colocadas 20 câmeras fotográficas lado a lado para fotografar um cavalo galopando. Essa sequência de fotos provou que, no momento da corrida, o animal ficava com as patas fora do chão. Após esse acontecimento, houve mudanças como a criação do pracinoscópio e o fuzil fotográfico. O pracinoscópio é um aparelho que projeta em uma tela imagens desenhadas sobre fitas transparentes, inventado pelo francês Émile Reynaud em 1877. A princípio, uma máquina primitiva, composta por uma caixa de biscoitos e um único espelho. O pracinoscópio foi aperfeiçoado com um sistema complexo de espelho que permite efeitos de relevo, a multiplicação das figuras desenhadas e a adaptação de uma lanterna de projeção possibilitava a realização de truques que dão a ilusão de movimento. O fuzil fotográfico, por sua vez, foi desenvolvido em 1878 pelo francês Etienne Jules Marey. O instrumento consistia em um tambor forrado por dentro com uma chapa fotográfica circular. Ele era capaz de produzir 12 frames consecutivos por segundo, sendo que todos os frames ficavam registrados na mesma imagem. Seus estudos foram baseados na experiência de Edward Monbrigg, que decompunha o movimento do galope de um cavalo. Após essas criações, com o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias, veio o cinetoscópio. Alguns dizem que o cinema, de fato, teve início com o cinetoscópio. Em 1890, o norte-americano Thomas Edison, que já havia inventado o filme perfurado, uma película de celuloide capaz de fixar as imagens e projetá-las através de lentes, produz e exibe uma série de filmes curtos no que seria o primeiro estúdio de cinema, o Black Maria em West Orange. Esses pequenos filmes não eram projetados em uma tela grande, mas sim no interior de uma máquina, o cinestoscópio, um instrumento individual onde se assistia filmes de até 15 minutos. Mas quando o cinema começa a ganhar o formato que conhecemos atualmente? No ano de 1985, os irmãos Lumière criaram, a partir do aperfeiçoamento do cinestoscópio, o cinematógrafo, de onde se origina o termo cinema. O aparelho desenvolvido por ele, filho de um fotógrafo e proprietário de uma indústria de filmes e papéis fotográficos, é o ancestral da filmadora. Era movido a manivela e utilizava negativos perfurados. Como era leve, o instrumento facilitava filmagens externas e ao longo dos anos os irmãos usavam a câmera para fazer mais de 1000 curtas-metragens, a maioria dos quais retratava cenas da vida cotidiana. Dessa maneira, o invento dos irmãos franceses superou os concorrentes e transformou-se no aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento. A partir disso, já começam as exibições em projeções, se tornando algo coletivo e não mais individual como antes. Desde sua origem até a atualidade, houve inúmeras mudanças em vários gêneros de filmes diferentes. Por ser algo tradicional, os filmes antigos servem como uma cápsula do tempo, servindo para visitar o passado com suas técnicas e tecnologias da época. Realmente, uma viagem no tempo. Por mais que avance a tecnologia, muitos se apegam ao passado e têm resistência a essas mudanças, como o cinema 3D, muitos que não gostam de filmes de super-herói, que são tendências no momento. Filmes de animação, 2D, 3D. Outros filmes como de animação. Porém, por mais que sejam tradicionais, temos que entender que toda obra de arte é um reflexo do seu tempo. Fique com as visões da nova geração. Em um futuro distópico com um governo totalitário, um funcionário de uma emissora de TV, juntamente com um mascarado revolucionarista chamado V, investigado pela polícia, buscam combater o totalitarismo do governo. Esse filme nos mostra que nem tudo que vemos nas redes sociais é verdade. Por trás de belas fotos ou paisagens, ignoramos todos os esforços e armação que existem em cada uma. Você sabe o que é empatia e compaixão? Se não, esse filme vai te ensinar de uma maneira que jamais vai esquecer. Sem contar que não devemos julgar pela aparência. Sobre o sucesso, muitos atribuem a herança, influência e sorte. Mas esquecem que a perseverança, esforço e motivação são capazes de superar os obstáculos no caminho para o sucesso. Patty Adams, O Amor é Contagioso. Você já imaginou que humor e carinho podem fazer maravilhas e ajudar pessoas hospitalizadas? Se não, esse filme vai te mostrar isso. Mesmo esse método entrando em confronto com os defensores da medicina tradicional.
É nítido as diferenças sociais que vemos em nossa sociedade. Nesse filme, Casa Grande, você irá conhecer os dois lados da moeda. Mega romântico. Uma das consequências da globalização na sociedade são os padrões impostos. Todo grupo tem um certo padrão e esse filme vai te mostrar isso. A aceitação não começa pelos outros, ela vem de dentro. Provavelmente, depois de uma experiência ruim, você já pensou em apagar uma certa lembrança ou pessoa da sua mente. Mas creio que não pensou nas consequências dessa ação. E é isso que o filme vai te mostrar. Como se fosse a primeira vez. Quando falamos em amor e conquistar alguém, paramos por aí. Não é porque conquistamos algo que devemos parar de lutar por ele. Devemos conquistar mais e mais a cada dia e manter nossas conquistas. O filme que eu decidi falar foi Amigos para Sempre, que conta a história desses dois personagens aqui. Esse aqui que saiu da cadeia e estava procurando muitas pessoas para assinar o negócio dele de trabalho, mas não queria trabalhar de verdade. E esse aqui é o cara que contratou ele, mesmo ele não querendo trabalhar. Então, esse aqui, ele sofreu um acidente e perdeu os seus movimentos do pescoço para baixo. Então, ele também perdeu sua esposa e acabou que ele ficou sem perspectiva alguma de vida. Quando ele entrou na vida dele, ele tentou começar a mudar isso. Ele levou ele para lugares para passear mais, ele ajudou ele a vencer o medo dele de pular de paraquedas, porque o acidente dele foi isso. Então ele ajudou o seu amigo a ter uma perspectiva de vida melhor, de novo. Assim, mostrando a ele que ele não tinha perdido tudo naquele acidente e que agora podia ser um recomeço e poderia ser bem melhor do que era antes. O lado bom da vida. Vai ter momentos que você se sentirá perdido na vida, seja por mudança de planos, tragédia, mágoas, dor e entre outros motivos. No meio desse processo, encontrará alguém para te ajudar a se encontrar oferecendo o que precisa. Afinal, nem sempre o que queremos é o que precisamos. Estrelas além do tempo. Se atualmente sofremos com racismo, imagina isso na década de 1960, com o medo de bombas atômicas caírem do céu a qualquer momento. Isto por estar na época de Guerra Fria. Agora imagina esse contexto com a força de 3 mulheres negras que trabalhavam na NASA e enfrentavam a segregação racial. Esse filme vai te ajudar a entender isso. Já se imaginou como uma ferramenta que poderia controlar a sua vida, facilitando sua rotina e dia a dia, deixando tudo mais prático e fácil? Então, esse filme vai te ajudar a entender isso, que nem tudo que inicialmente pode facilitar ou mudar sua vida, seja para melhor. O universo no olhar. Entendo que existem muitas pessoas céticas na sociedade, que o embate entre ciência e religião, razão e emoção, nunca terá um fim. Um dos lados trazem resposta e o outro questionamentos. Mas esse filme unirá os dois lados. Para muitos, o filme é só uma ficção sem lógica nenhuma, mas na verdade é um filme bem fisiológico. Para que abra sua mente e veja a verdade que importa para nós. Sempre devemos questionar, tudo não é simplesmente aceitar. Ciências e teoria da relatividade são assuntos que não agradam a todos, por ser de difícil entendimento ou simplesmente pela pessoa não ter afinidade com esse tema. Mas esse filme te fará entender isso de uma maneira mais simples. 12 anos de escravidão. Por mais que muitos ignorem a escravidão, falando que ela não existiu ou que ela não foi tão ruim, esse filme nos mostra um doloroso momento de nossa história e que até hoje enfrentamos as consequências desse crime desumano. A vida é bela. Se imagine vivendo os horrores da Segunda Guerra Mundial em um campo de concentração. Parece ruim, não é? Agora imagine vivendo isso com o seu filho. Esse filme mostra a esperança de dias melhores e o esforço de um pai para proteger seu filho em um campo de concentração. Uma esperança para enfrentar os problemas da vida. Up, Altas Aventuras mostra que, para muitos, a aposentadoria é um momento de descanso e sossego, porém não é disso que o filme quer retratar. Ele mostra que, durante a vida, novos significados vão aparecendo e que seus sonhos ainda podem se tornar realidade. Divertidamente. O início da adolescência é um dos períodos mais complicados que podemos passar. Entre as inúmeras mudanças destacam as emoções nas quais não conseguimos lidar, como
responsabilidades, futuro, sonhos, identidade, entre outros. Esse filme nos ensina a como lidar com nossas emoções. E vamos falar um pouco sobre Intocáveis. O que acontece quando você encontra alguém que tem tudo o que você sempre quis, e essa pessoa trocaria tudo o que ela tem pelo que você possui? Parece algo complexo e de difícil entendimento, mas esse filme nos mostra que nem sempre podemos ter tudo, e que nossa felicidade às vezes depende de pequenas coisas. Sabe aquele momento em que nossas lembranças aparecem e nos questionamos se tivéssemos feito diferente, como estaríamos hoje? Esse filme se refere a isso. Se você tivesse a oportunidade de mudar determinadas ações, vocês a mudariam? Estariam dispostos a enfrentar as consequências dessas mudanças? Esse filme nos mostra o que acontece quando mudamos o passado. Uma prova de amor. Imagine que você nasceu com uma missão, e essa missão é de salvar o seu irmão doando seus órgãos sem consentimento. Em que a mãe não se importa que você queira doar e o irmão se quer receber, já que para salvar um, o outro ficará desabilitado. Esse filme nos mostrará isso, o amor incondicional dos pais para poder salvar um filho. A Vida Secreta de Walter White. Sabe aquele momento que nos falta coragem para mudar uma situação? E depois ficamos pensando, se eu tivesse agido assim, ou se eu tivesse feito aquilo. Esse filme vem nos mostrar isso. Ligados pelo amor. Sabe aquelas pessoas que não aceitam o fim do relacionamento e vivem ao ponto de atrapalhar a vida do ex? Também vai mostrar a pressão que os filhos enfrentam ao seguir os mesmos passos dos pais e temem não conseguir obter o sucesso ou simplesmente viver à sobra deles. Precisamos nos encontrar e seguir os nossos caminhos. Em muitas ocasiões, pessoas que moram na mesma residência não se veem como família. Sabemos que cada um tem sua própria vida, problemas e um caminho a ser seguido. Mas um fato, um objetivo em comum pode unir todo esse grupo e os transformar em uma família. E é isso que o filme nos mostrará, como a família vai se identificar como família. Imagine-se como uma criança de 10 anos tendo de lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por toda a sua volta. Nossa sociedade tem pessoas especiais que precisam de atenção e respeito. Esse filme vai retratar isso, como essas pessoas são tratadas e como elas deveriam ser tratadas. Sociedade dos Poetas Mortos é um filme que nos mostra como nossos pais se esforçam para que nós não sofremos o que eles sofreram e querem nos dar o que não tiveram. Mas nesse caminho somos sufocados pelos seus sonhos, em que muitos idealizam em nós a sua vontade e esquecem do que queremos. Esse filme é perfeito para pais e filhos que querem se entender e se conhecer melhor.